pedido de vários senhores telespectadores, eu hoje vou falar sobre a vida de Luís Vaz de Camões. Previno já que o que vou dizer é radicalmente diferente dessas historietas que continuam a ser impressas, que não têm pés nem cabeça, que apresentam Camões como um fidalgote boémio, um quebra-milhas, namorador de princesas. Nada disso tem a ver com o pobre Luís de Camões. Eu ocupei-me desse assunto durante alguns anos. Em consequência disso, escrevi um livro, é este, A Vida Ignorada de Camões, e julgo que neste livro consegui pôr a nu o essencial sobre a vida do nosso poeta. Também a minha mulher tem passado muitos anos debruçada sobre Camões e deve-se-lhe esta edição, uma edição da Lírica da Imprensa Nacional e Casa da Moeda, que em 3 volumes, e que é a melhor edição até hoje feita. Tem todos os poemas líricos comentados. É uma vida de um casal debruçado sobre Camões. E é o resultado dessa investigação que eu agora lhes vou dizer. Já perto do fim da vida, o poeta fez um poema que é célebre e que é notabilíssimo, é das coisas mais importantes que se escreveram em português. Devia ser obrigatório o estudo deste texto nos liceus, mas não é. É a chamada canção 10ª, canção autobiográfica, em que Camões conta toda a sua vida. Começa: vinde cá, meu tão certo secretário dos queixumes que sempre ando fazendo. Este secretário a quem ele está a chamar, que é já o seu último companheiro, a pessoa com quem pode desabafar, é o papel triste de quem não tem outro amigo, outro confidente, que não seja o papel que ele escreve. Ele diz isso mesmo adiante: triste de quem não tem outra consolação. Este poema conta, como lhes digo, a vida de Camões em pormenor, e é espantoso que não tem servido aos eruditos de guia, porque, é claro, Camões sabia melhor a vida dele do que ninguém. E aqui está bem contada, está em pormenor. Mas foi este texto que originou os erros que se têm dito posteriormente. Logo ao iniciar o poema, Camões dá esta informação estranha: foi minha ama uma fera, que o destino não quis que mulher fosse a que tivesse tal nome para mim. Nem haveria. Reparem que coisa esquisita. Foi minha ama uma fera. Ora bem, e foi aqui que todos os investigadores tropeçaram. Foi a ama, que uma fera, como é que pode ser isto? Realmente o Remo e o Rómulo tiveram por ama uma loba, mamaram de uma loba. Como não pode ser isto? No século XIX, um grande investigador disse: não, ele foi alimentado com leite de vaca. Vaca touro, touro fera. Bom, Carolina Michaelis diz que não. É uma fera, é uma má mulher. É uma má mulher, uma prostituta. É o que é? É o que está a dizer. Bom, outros dizem: não. É que ele ficou sem mãe quando nasceu. E foi preciso contratar uma ama que não era amiga dele, não a tratava bem. E toda a gente andou à volta disto. Bom, ninguém se lembrou de que a palavra ama pode ter outro sentido. Ama é simplesmente a mulher do amo.
é a esposa da pessoa a quem se serve. Nós sabemos muito bem a quem servia Luís de Camões. Servia o segundo conde de Linhares, Dom Francisco de Noronha. E quem era a ama? A ama era a esposa dele, a Condessa de Linhares, Dona Violante de Andrade. A Violante foi a grande mulher da vida do poeta. Ele passou a vida fascinado por essa mulher que conheceu no vinho. Ele conheceu no vinho. Ele foi, aos 15 anos, creio eu, casou a Violante com o Dom Francisco de Noronha. Foi preciso arranjar pessoal. Entre o pessoal, escolheram este rapazinho, um rapazinho talentoso, novo, que era filho de uma gente lá de cima do norte. Eu não sei de onde era o Camões, mas ninguém sabe. E quem diz que sabe é pretencioso. Mas há muitas indicações no sentido de que era do norte do país, da região de Chaves. Ainda hoje lá está a família, os Camões eram dali, concretamente da aldeia de Vilar de Nantes. E foi daí que ele veio. Há 2 sonetos, chamados sonetos galegos, não são nada galegos, que dizem: a Violante vive na beira de um rio. É uma troça à pronúncia galega ou agalegada que o Camões teria tido nos primeiros tempos. É muito natural que ele tenha vindo lá de cima e foi servir estes senhores, servi-los para onde? Para o Paço. Este Dom Francisco era comendador da Ordem de Cristo. Tinha na Ordem um lugar muito importante. Tinha um paço diante de Coimbra, já devia ter São Martinho do Bispo, e era aí que ele vivia. Foi para aí com a esposa e com o pessoal da casa, e naturalmente com o Camões. Ele conta isso, conta essa estadia, e é por isso que na poesia do Camões não há referências a Coimbra. Há referências ao fluir do rio Mondego. Nessa altura, o curso do Mondego não era como hoje e São Martinho do Bispo via-se claramente em frente à cidade de Coimbra. E ele faz várias referências a essa cidade, uma delas é esta, a cidade cujo prado as águas do Mondego enverdecem. Está-se a ver que realmente, deixa de lado das águas, as águas enverdecem o prado e depois do prado está a cidade. Ele viveu aí nos primeiros tempos da sua vida e é aí que se apaixonou perdidamente por aquela mulher que havia de ser a sua perdição. Esta Dona Violante de Andrade era filha do tesoureiro-mor dos reis, do Fernando Álvares de Andrade, um homem da Galiza, judeu e grande financeiro, que mandou fazer para a sua sepultura uma lápide enorme que se pode ver hoje no Museu do Carmo. Ele não era nada Andrade, era Fernando Álvares, mas ele é que acrescentou um Andrade, porque Andrade é uma família muito nobre na Galiza. Foi ele incumbido de tratar do dote da infanta Dona Isabel quando ela casou com o imperador Carlos V. Como se sabe, esse dote foi enorme. Carlos V resolveu casar com quem mais desse e realmente exigiu um dote que nós não tínhamos, o dinheiro. Foi preciso muitas operações de crédito, ir à Flandres para reunir a quantia fabulosa com que entregámos ao imperador em troca do casamento. Bom, e o imperador, para recompensar de certo modo esses serviços, o que fez? Deu o título
de Dama da Imperatriz à filha do Fernando Álvares. Fernando Álvares tinha tratado aquilo tudo e ele deu à filha o título de Dama da Imperatriz. Isto é importante porque nessa altura não há o título de Dama em Portugal. O nosso Faria Sousa, na sua Vida de Camões, diz exatamente isso. Basta ver Dama, vão ver no tempo e ficam a saber quem é. O próprio Camões chama-lhe Dama. Pede o desejo, Dama, que vos veja, Dama. Esta senhora, que está casada com Dom Francisco de Noronha e que vai viver para o Paço de São Martinho do Bispo. Devo dizer que esta casa do Paço de São Martinho do Bispo existia até há pouco tempo. Ainda hoje ao sítio se chama Paço. Era o Paço dos Comendadores de Cristo. Era aí que eles se encontravam, que eles residiam e que o Camões conheceu a Violante e que se apaixonou por ela numa paixão que lhe encheu a vida até ao fim da vida. Tudo o resto são pequenas histórias. Violante é realmente porque ele perdeu a cabeça. Conta em pormenor o primeiro encontro de amor que tiveram numa primavera, quando as pétalas brancas caíam das árvores sobre os corpos despidos. É emocionante tudo isso. Simplesmente, a certa altura, Violante tinha filhos foram crescendo e uma das filhas, a mais velha, Joana, era parecidíssima com a mãe. E então Camões apaixona-se pela filha, do mesmo modo que se tinha apaixonado pela mãe. Aqui, é claro, ele apaixona-se pela filha porque com a filha poderia ele casar, com a mãe não. E a verdade é que a mãe não achou graça nenhuma a esta história, como é natural. Há vários sonetos de Camões em que ele alude a isto, em que ele tenta explicar-se. Dá uma explicação engraçada. Diz o seguinte: bom, isto, a gente gosta da lua. Porquê? Porque reflete a luz do sol. Porque gosta é do sol. Bem, neste caso, o meu amor é pela Violante, é pela mãe. Mas, é claro, a filha reflete a beleza da mãe. Portanto, eu não posso deixar de amar também a filha. A verdade é que Violante não achou esta explicação suficiente. Camões foi acusado, foi levado para a cadeia e há uma série de referências na lírica a essas prisões. Uma delas diz isto: a piedade humana me faltava, a gente amiga já contrária via. No primeiro perigo e no segundo, terra em que pôr os pés me falecia. Ar para respirar se me negava e faltavam-me, enfim, o tempo e o mundo. Eu creio que esta referência ao chão para pisar lhe faltava, alude ao facto da prisão de Punhete. O piso da cadeia é subterrâneo e está junto das águas do Tejo. E está inundado, ainda hoje está. E, portanto, estava cheio de água e era aí que ele tinha que estar. Portanto, terra em que pôr os pés me falecia. Falei de Punhete, hoje ninguém sabe o que é Punhete. Bom, é a linda vila de Constância. E foi lá que o Camões esteve preso. Outra referência que ele tem às prisões, e muito expressiva, é esta: em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo dos meus erros. Ainda hoje, arrojando
levo os ferros que a morte, a meu pesar, já tem quebrado. Ora, o que é que isto quer dizer? Ele, os ferros, ele estava a ferros, mas a morte de alguém liberou disso. Ora, na segunda lei da época, nos processos de crimes, a morte do queixoso extinguia o processo, acabava a instância. Neste caso, ele estava preso por causa da história com a pequena foi para a Índia, morreu na viagem, e é nessa altura que ele fica livre dos ferros. Ainda hoje, arrojando, leva os ferros, que a morte, a meu pesar, já tem quebrado, quer dizer, com desgosto, livrou-se disso. Em 1540, o Dom Francisco de Noronha foi nomeado embaixador em Paris, junto do Francisco I, para tratar do melindroso problema das presas. As presas era isto. A esquadra francesa apanhava como inimigos os navios portugueses que vinham da Índia carregados de especiaria. Era tudo apanhado. Isto era ilegal, mas como é que se podia resolver? Porque eles diziam, não, isto é legal porque os navios são dos judeus e os judeus são nossos inimigos. O Dom Francisco foi lá para resolver isso e resolveu. E ficaram, portanto, sozinhos no Paço de São Martinho do Bispo, a mulher e o jovem escudeiro, ou pajem. Ela tinha 18 anos, ele tinha 16, e é nessa altura que se passa aquela cena deslumbrante que ele narra na canção quarta, quando ele diz que, sendo ele um homem imóvel, ele é um cepo, mas parece que todo mundo anda a dançar à volta dele. É uma loucura, é impressionante esse poema. Naturalmente, quando Dom Francisco volta, chegam coisas aos ouvidos e ele sai do serviço dos Noronhas e penso que é então que ele vai prestar 2 anos de serviço em Ceuta. Não há certeza disso. Passa lá 2 anos e passa-os como castigo. Isso é certo, isto quando ele depois invoca os seus serviços à coroa, não fala na estadia em Ceuta. É porque esteve lá castigado. Foi durante a estadia em Ceuta, ou por essa altura, que ele teve o combate naval. Ele ia no navio à caça dos corsários, ao disparar-se um canhão, pelo ouvido do canhão saiu uma esquírola de bronze que lhe apanhou o olho e lhe vazou. E ele ficou toda a vida com aquele defeito. Camões, depois disso, tem um incidente que está preso no tronco. Bastava isso para se compreender que ele não era fidalgo. Só quem não fosse fidalgo é que ia para o tronco. Mas ele esteve no tronco. E saiu do tronco com uma fiança paga por um judeu para ir para a Índia. Saiu num dia e embarcou no mesmo dia para a Índia. Ele lá andou 17 anos. A vida de Camões na Índia é mal conhecida. Ele não tomou parte em combates que havia todos os dias, não porque ele, depois dos processos de crimes que sofreu, ficou inválido. As confissões eram arrancadas pela tortura, com a pessoa esticada num tabuleiro com puré e ficava desconjuntada. A Camões usava muletas porque não se podia aguentar a pé. Este homem que vai para a Índia, realmente na Índia ele não tomou parte em combate nenhum. A única referência que temos é quando ele está sozinho no navio e escreve o único poema que se refere a ações militares na Índia. É lindíssimo, é comovente. É a canção Junto de um seco, fero, estéril monte. Aí diz que aqui a alma cativa
chegada toda, estava em carne viva, de dores rodeada e de pesares, desamparada e descoberta aos tiros da soberba fortuna, soberba, inexorável, importuna. Esse poema é muito emocionante, mas é a única coisa que se refere a operações militares. Ele dali foi ainda para Macau, nomeado por Dom Francisco Coutinho. Os Coutinhos eram inimigos dos Noronhas. Um Dom Francisco Coutinho tinha assassinado um Dom António de Noronha, em Lisboa, e isso vem contado porque deu um escândalo. A Igreja interveio a favor de Noronha, porque era da Ordem de Cristo, e isso deu um motivo de protesto. Tudo isso está escrito. Bom, pois é por isso mesmo que o Dom Francisco Coutinho nomeia Camões para provedor dos órfãos de Macau. Vai para Macau, onde cumpre o seu serviço. Quando regressa a Goa, naufraga na foz do rio Mekong e fica sem nada. Mas em Goa, o governador, que já era outra vez o Noronha, não acreditou e disse: não, isto foi fraudulento, afundaste no navio para não prestar contas. Foi para a cadeia, voltou preso a Lisboa, mas aqui justificou-se. Em 72 publica Os Lusíadas e, enfim, transforma-se rapidamente num grande vulto das letras nacionais, admirado por toda a gente. Os últimos anos de vida passa-os em Lisboa, vive um pouco de esmolas, 5 galinhas e meia deve o senhor de Cascais, e a meia vinha cheia de apetite para as mais. É quanto posso dizer sobre a vida de Camões. Sabe-se que morreu em 1579, com cerca de 60 anos, uma vida desgraçada. Foi ainda o Dom Francisco Coutinho quem mandou pôr na cova que abriram na rua para o enterrar, mandou pôr uma lápide que diz: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas portugueses, viveu pobre e morreu miseravelmente. Tudo isso é verdade, mas a essa lápide devemos saber onde foi enterrado o poeta, cujos restos mortais hoje, como se sabe, repousam nos Jerónimos e são objeto do verdadeiro culto nacional. A alma e a